Shalom, amados. Bom dia. Tudo bem? Comigo vai tudo bem, né? Eu tô qual a Sunamita, declarando que tudo vai bem, porque eu sei que o que não está vai ficar, né? Porque Deus é poderoso para nos garantir vitória, né? Estamos aqui mais uma vez, né, para estudarmos a lição bíblica de adultos. Hoje será a lição número 9. E meu nome é Selma Ferreira, moro na cidade de Camaçari, na Bahia. Por bondade e misericórdia do Senhor, bacharel em teologia, professora da EBD, amo muito. Me faz lembrar de um corinho da minha infância que dizia assim, ó: esta é a nossa escola, escola dominical. Essa é a nossa escola, uma escola sem igual. Uma escola sem igual, que faz bem a toda a gente. Quem trabalha, né? Quem não vem a essa escola, com certeza está doente. Então eu não estou doente. Você também não. Você sabe que crente, frequentador da EBD, é crente sábio, que cresce na graça, que cresce na sabedoria, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade, né? E a verdade, ela produz libertação, né? A Bíblia também diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, mas nós, eu e você que está me assistindo, sabemos muito bem o valor que é estar todos os domingos na EBD, aprendendo, estudando a palavra de Deus na escola, ô bendita escola, que é a EBD, Escola Bíblica Dominical, todos os domingos pela manhã. E o tema da nossa lição é o caminho, a verdade e a vida. E quem é este caminho? A Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele é a ponte, né? Mediadora que nos liga com Deus, né? E é por isso que estamos aqui nesta manhã, para aprendermos um pouco mais sobre esse tema tão precioso que nos diz quem é o caminho. O caminho é Jesus Cristo, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Não existe vida fora dele. Quem está fora dele não vive, vegeta. Eita, meu Deus! Porque para estar vivo precisa estar nele. O texto áureo nos diz: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ou irá ao Pai senão por mim. Está lá no Evangelho de João, capítulo 14 e o verso 6. E a verdade prática diz: a imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida. Reforça a nossa fé e consolida nossa comunhão com Deus. Cristo é o caminho que nos proporciona paz e tranquilidade. Quem está em Cristo dorme tranquilo, faz tal qual Daniel, que usou o leão como travesseiro, porque Jesus estava lá do lado dele, garantindo que os leões não iriam lhe fazer mal. Quem está em Cristo tem a tranquilidade como companhia. E o caminho que nos conduz às moradas celestiais, qual é? É Jesus Cristo. Não estamos sozinhos na jornada com Jesus. Quem anda com Jesus sabe que em nenhum momento estará só. Quando você tem um grande amigo, ou o melhor amigo, ou a melhor amiga, ela está com você no tempo que dá. Mas chega um dado momento que ela vai seguir a vida dela, ela vai para a casa dela, vai para a família dela, vai para o trabalho dela, vai para a faculdade dela, vai para a escola dela, o curso, seja lá o que ela tiver empenhada fazendo no momento, não vai poder ficar 24 horas com você. Mas Cristo, que
que é o amigo por excelência, ele não se separa de você. Ele não se separa de mim, porque ele é onipresente. Ele dá assistência ao todo o globo terra, sem menosprezar nenhum dos que aqui vivem. Ele sonda e esquadrinha os pensamentos, ele sabe a intenção dos corações. Imagine, o mundo tem bilhões de seres humanos. E ele consegue ouvir o clamor de cada um distintamente. Eu tenho 2 filhas. Quando elas começam a falar, né? Eu fico assim, meu Deus, me ajuda a não perder a paciência. E, enfim, eu não consigo discernir muitas das vezes o que cada uma quer. Eu falo, gente, calma, fala uma por vez, porque a mãe aqui é limitada, né? Só Jesus é que ouve bilhões de pessoas e consegue distinguir o falar, a petição, a situação, a causa de cada um, mesmo sendo bilhões, né? Eu não consigo, nenhum ser humano consegue, né? No caminho com Jesus, contamos com o apoio do Consolador. É como dizem da harpa, Consolador amado, meu protetor do mal, ele te protege, ele te guarda, o guarda de Israel não dormita, ele está o tempo todo olhando por você e olhando por mim. É por isso que ele é este caminho maravilhoso, ele é este caminho que você trilha com ele e não vai sentir solidão em momento algum, porque ele é o caminho e está no caminho com você. No caminho com Jesus encontramos a revelação de Deus. Ele diz, quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Quer conhecer o meu Pai? Me observe. Quer conhecer o meu Pai? Faça o que eu lhe digo. Quer conhecer o meu Pai? Obedeça todos os mandamentos, todos os preceitos, todos os conselhos, tudo que eu deixei escrito, é ouvir e agradar ao meu Pai, porque eu e o meu Pai somos um. E no sábado, a leitura diária é: no caminho com Jesus, o Espírito Santo testifica do Filho. Deus Pai, Deus Filho, né? O Espírito Santo, a Trindade, ele está conosco, nos orientando, nos convencendo do pecado e do erro, né? Estar nesse caminho com Jesus é certeza que nós não vamos nos perder, nós chegaremos ao cais, nós chegaremos ao porto seguro. E vamos começar com a introdução, né? A expressão eu sou o caminho, a verdade e a vida tem um significado especial para os cristãos em todo o mundo. Ela descreve de forma abrangente o Senhor Jesus na realização da obra de salvação. Por isso, iremos estudar João 14, onde consideraremos as palavras encorajadoras e as promessas de Jesus contidas neste capítulo. Hello, Moto. Voltando, perdoe-me aí a interferência, né? Por isso iremos estudar João 14, onde consideraremos as palavras encorajadoras e as promessas de Deus contidas neste capítulo, bem como as dúvidas e incertezas que os seus discípulos enfrentaram ao longo da jornada. Dúvidas, incertezas são inevitáveis na vida do ser humano. Mas quando nós temos a Jesus, nós sabemos que ele nos garante a vitória. Ele esclarece o que está inexplicado, né? Ele deixa bem claro tudo aquilo que nós
precisamos saber, porque Ele está conosco em todo o tempo. O ponto 1 diz: consolo e promessa no Senhor Jesus, o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz que não há outro caminho. A Bíblia deixa bem claro, ou luz ou treva, não tem uma intermediária. Ou você está em Cristo ou você não está em Cristo. Não estar em Cristo implica em perder a sua alma. Não estar em Cristo implica ou deixa certo que você perdeu a direção, que você perdeu o caminho. E nós estamos aqui nesta manhã estudando essa lição preciosa, é porque nós não perdemos ou nos perdemos no meio do caminho. Nós estamos em Cristo e a Bíblia diz que está em Cristo, nova criatura é. E por que é nova criatura? Porque Jesus é o caminho. E quem possui a Cristo, nele firme está. Como diz a canção da harpa, achará poder para o mal combater, né? Porque as promessas, a presença, né, de Jesus, ela nos garante livramentos, né? O caminho, a verdade e a vida. Desde o evento do capítulo 13, quando Jesus se juntou aos discípulos e lavou os seus pés, proporcionando uma importante lição sobre liderança humilde. O seu discurso não se limitou a esse capítulo. O Senhor fez um discurso de despedida no capítulo 14, que se inicia em João 13:31. Nesse discurso, ele confere consolo. O Consolador consola os discípulos. Aos discípulos, ao afirmar que após a sua morte não estariam sozinhos. No versículo 4, o Senhor diz que os discípulos sabiam para onde ele ia, né? Aí nos faz lembrar, nos traz a memória, quando ele falou assim, ó, eu vou para meu Pai. Eu vou vos preparar lugar. E um dia eu voltarei. Para onde eu estiver, vocês também possam estar. Há uma promessa. Ele disse que iria, mas iria voltar. Ele foi, mas voltará. E é nessa promessa, é nessa esperança que estamos seguindo, sabendo que no final da trajetória veremos a Ele como Ele é. Nesse discurso ele confere consolo aos discípulos ao afirmar que após a sua morte não estariam sozinhos. No versículo 4, o Senhor diz que os discípulos sabiam para onde ele ia. No entanto, Tomé respondeu que não sabia e questionou: como podemos saber o caminho? Por isso, Jesus esclarece que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode chegar ao Pai senão por ele. Está lá em João 14, verso 6. Esta afirmação de Jesus revela que ele é o único meio de alcançar o Pai. É a verdade que o revela e representa, assim, a verdadeira vida de Deus. Só há um mediador, como eu falei alguns minutos atrás. Há alguns aí que dizem que todos os caminhos levam a Deus, mas é um ledo engano, é uma falácia, é uma mentira. A Bíblia deixa bem claro que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. O homem pode até achar que seguindo qualquer caminho, todos os caminhos vai dar nele. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina. Quer ir ao Pai? Comece por Jesus, porque Ele é o caminho. Consolo no cenário de angústia. É evidente que Jesus estava angustiado. Ponto 2. Consolo no cenário de angústia. É evidente que Jesus estava angustiado. O nosso Senhor tinha plena consciência de que estava aproximando-se a hora da sua entrega nas mãos dos homens. Em breve seria crucificado, morto e sepultado.
que obra gloriosa, o sacrifício do nosso mestre. Outrora, antes desse grande sacrifício, o ser humano precisava matar animais para que, com esse sacrifício, os seus pecados fossem expiados. Mas Jesus, ele se fez cordeiro. Ele fez o grande, o singular, o ímpar sacrifício que garantiu a salvação para toda a humanidade. O castigo que era para nós estava sobre ele, ele levou sobre si. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados, né? O pecado que era nosso. A Bíblia deixa bem claro, quando a gente vai estudando alguns comentários bíblicos, alguns teólogos, como D.A. Carson, ele diz em seu comentário bíblico de Mateus, da editora Shed, ele diz que essa morte de cruz era para os amaldiçoados. Era uma morte humilhante, extremamente humilhante para quem tinha que passar por essa morte. Você vê que os personagens que estavam ao lado dele eram ladrões, eram salteadores, né? Aquela morte de cruz era para pecadores, mas ele foi e morreu em nosso lugar. O castigo que era nosso, todo nosso, ele levou sobre ele, para que nós pudéssemos viver, aleluia. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. Ó, que coisa linda! Se esse sacrifício não acontecesse, o que seria de nós? O que seria da humanidade? Mas Deus, ele já tinha o plano da salvação desde o início. O seu filho desceria, habitaria entre os homens, nasceria, utilizaria-se de uma virgem para vir ao mundo e viver como homem. Mas que no tempo certo, ele mesmo falou, ele falou assim, a minha vida ninguém me toma, eu mesma dou. Quem lê os evangelhos sabe que muitas das vezes os seus opositores e perseguidores tentaram pegar Jesus, tentaram capturá-los, tentaram calá-lo, porque não estavam satisfeitos com o ministério, com a pregação que Cristo estava fazendo na terra. Então eles buscaram várias vezes tentá-lo, prendê-lo, capturá-lo para matá-lo. Mas enquanto não chegou o tempo que ele havia designado, ele escapou de todas as tentativas de prisão. E ele falou, olha, se derrubar esse templo, eu o restituirei em 3 dias. Muitos acharam que ele estava falando do templo físico que havia lá em Jerusalém. Mas ele não estava falando de uma construção humana. Ele estava falando dele mesmo, que ele seria pego, preso, morto e ao 3º dia ele ressuscitaria para a tua salvação, para a minha salvação, para a nossa salvação. Ele é o caminho. Quem está perdido, saiba que só poderá se encontrar quando dá um passo de fé, levantando as suas mãos e aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não há salvação fora dele. Não há escape fora dele. Só ele é o caminho. E estamos estudando e aprendendo sobre isso nesta manhã, É por isso que a igreja está aqui na terra, levando o ide, Jesus, ele falou, olha, ide por todo mundo, pregai o meu evangelho, fazer discípulos em todas as nações. E a igreja está aqui na terra, protestando contra o pecado e declarando, Cristo é o único caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai. Ninguém conseguirá ir até Deus se não for por Ele, Em Cristo, as nossas almas carentes, as nossas almas que muitas das vezes, no nosso caso, estávamos em desesperos,
acorrentados no pecado, perdidos no lamaçal da podridão humana, de tudo aquilo que contraria o nosso Deus. E ele foi lá, pegou nós que estávamos lá enlamaçado pelo pecado, nos pegou pelas mãos, nos trouxe para a sua gloriosa luz, deu banho de santidade, né? E nos fez príncipes e princesas, porque nós achamos o caminho. Nós encontramos a Cristo, Ele nos encontrou e permitiu que nós o achássemos, né? Ele nos amou primeiro, Ele não esperou que nós o amássemos primeiro para nos amar. Ele nos amou primeiro. Tem um hino que diz assim, ó, o amor é tudo, o amor é tudo. Feliz é quem ama, não há barreira para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste lida. O amor é paz, também é paz. O amor é vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos amou, Ele nos resgatou, Ele nos tirou do pecado e nos trouxe para a sua gloriosa luz. Outrora éramos pedra bruta, enegrecida pelas concupiscências, pela devassidão da vida, e Ele nos trouxe, Ele nos lapidou, tal qual o ouro, que é uma pedra bruta, ele é enegrecido, e não é qualquer pessoa que olhando para a pedra bruta do ouro reconhece que é o minério do ouro, né? Ele olhou para nós. Quem sabe alguém olhou para você e para mim e disse assim, não tem mais jeito para ele, não tem mais jeito para ela, do jeito que ele anda, do jeito que ela anda, não tem solução. Pau que nasce torto, com certeza morre torto. Quem nunca ouviu um provérbio desse? Mas Jesus, ele chegou contrariando o contexto, as expectativas, o diagnóstico humano. Ele chegou e mudou tudo. Quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem era falso para com o seu próximo, hoje em dia consegue viver a verdade, ser verdadeiro uns com os outros. Nós passamos por uma metanoia, uma metamorfose, nós fomos transformados em servos dele, que é o caminho, a verdade e a vida. Quem está em Cristo, nova criatura é. Oh, glória! Bendito é o nome do Senhor. Ele é o consolo no cenário de angústia. Estávamos angustiados e Ele foi e transformou todo o nosso contexto. E tantas quantas vezes as situações da vida muitas das vezes vem nos abater, mas Ele é o nosso consolo. A Bíblia diz que o choro pode durar a noite inteira, mas pela manhã, aleluia, pela manhã o consolo chega. Para quem dorme, a noite passa rápido, mas para aquele que perdeu o sono, em meio aos seus dilemas, em meio aos seus conflitos, o ressonar de quem dorme ao lado, ou aquele que está no quarto ao lado, ressonando, os barulhos da noite parecem eternos, mas há um consolo, há uma promessa, ao amanhecer a vitória virá, porque Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, Ele é nosso consolo. O ponto 3 diz, uma promessa gloriosa. Jesus declarou que o caminho de Deus leva às moradas celestiais.
preparadas para os seus seguidores. A expressão casa de meu pai refere-se ao céu, um lugar com muitas habitações para os fiéis em Cristo, que está lá em João, capítulo 14 e o verso 2. Esta realidade espiritual futura proporciona uma esperança gloriosa para os santos. Nós vivemos nessa esperança. A Bíblia diz que nós temos que estar diligentemente à espera. O salmista diz: eu não sei quando virá até mim, mas estarei na minha casa, né? Não com essas palavras, em outras palavras, mas em resumo, ele diz que precisa estar vigilante dentro da sua casa, onde quer que ele esteja. Ele não sabe a hora que o Senhor virá, mas ele precisa estar preparado. A Bíblia diz que estarão duas no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Estarão dois dormindo junto, um será levado e o outro será deixado. A Bíblia registra a parábola das 10 virgens, que cinco estavam com as lamparinas abastecidas pelo azeite, mas 5 se descuidaram, acharam que o noivo talvez viesse na primeira vigília, ou quem sabe, no máximo às 21 horas, mas não foi assim que aconteceu. O azeite não foi o suficiente para a espera do noivo. Então, as 5 prudentes que estavam preparadas é quem ouviu a chamada, eis o noivo, e entraram para as bodas. E nós precisamos estar preparados, porque o caminho, o nosso Consolador, o único mediador entre Deus e os homens, ele está voltando. E nós que estamos nesse caminho, precisamos estar vigilantes em todo o tempo, porque nós não podemos nos distrair. Há uma promessa gloriosa, aleluia, que ele vai voltar. Ele vai nos levar para as moradas celestiais, que está preparada para aqueles que o seguem fielmente. Ele não falou para os seus discípulos? Falou. Ele falou: eu vou para o meu Pai, mas um dia eu vou voltar e eu os levarei para estar junto comigo. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. É certo que ele falou assim, ó: fica em Jerusalém até que do alto sejais revestido. Mas ele prometeu que uma vez que ficassem em Jerusalém, que depois que eles fossem revestidos, que eles saíssem pelo mundo, semeando a palavra, fazendo discípulos em todas as nações, ele vai voltar. Esta promessa é verdadeira, esta promessa gloriosa que ele declarou, que ele é o caminho e ele vai voltar. Então a gente pode ficar tranquilos, porém vigilantes, porque é certo que o noivo virá. O noivo virá e não tardará. Ele prometeu que está preparando. Eu creio que ele não demora a voltar. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Como diz a canção da harpa, breve Jesus virá. É pai contra filho, é nação contra nação. É cada dia, se a gente não descansar em Deus ao assistir o jornal na TV aberta, nós ficaremos apavorados. Eu estava comentando na igreja, um dia desse, com os irmãos da escola dominical, que o Senhor ele nos dá livramentos grandíssimos, não só os visíveis, mas os invisíveis, e muitos ele não revela para nós, porque se nós soubéssemos, nos mínimos detalhes, a guerra, a batalha travada espiritual que está aí fora, no mundo espiritual, nós ficaríamos tão apavorados que nós não iríamos querer sair do nosso lar. Né? Porque o ser humano, ele tem inclinação a se apavorar, ele tem inclinação a temer, mas o Senhor, ele nos livra, ele nos guarda, nem tudo ele nos fala, mas ele quer que estejamos preparados, porque breve ele estará
voltando. O 2 diz dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo. Ponto 1, a dúvida de Tomé. No verso 5, encontra-se a incerteza do discípulo Tomé. Como podemos saber o caminho? Eis a indagação de Tomé. Como podemos saber o caminho? Tomé estava o tempo todo com o mestre. Em todo o tempo ele estava ali, falando em parábolas. E Tomé, mesmo assim, deu lugar à dúvida, né? Neste evangelho, Tomé é retratado como um discípulo fiel, corajoso, que tinha um profundo amor por Jesus e teve a coragem de manifestar as suas dúvidas. Dúvidas. Quantos de nós nos pegamos em dúvidas? Mas eu profetizo nesta manhã que toda dúvida caia por terra. Que tudo aquilo que faz você ficar inquieto, que faz você questionar se ele vai voltar ou não, seja anulado. Confia, descansa, porque ele está contigo e ele vai voltar. A Bíblia diz que aquilo que o homem não pensou, né? Ou que os olhos não viram, melhor dizendo, né? Que não chegou à mente humana, é o que o Senhor tem preparado para os seus. E isto nos consola, isso nos anima, isso nos alegra, porque Jesus, ele está voltando. Então que o Senhor, ele tire de nós essa manhã toda dúvida, toda incerteza, todos os enganos que muitas das vezes a gente pode se deparar no caminho. Que não sejamos Tomé, cheio de dúvidas. O Tomé também precisou ver, né, a marca da lança, a marca dos cravos, para acreditar que ele verdadeiramente tinha ressuscitado. Mas Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Também nós podemos ouvir estas palavras. O Espírito Santo está falando todos os dias comigo, com você, conosco. Filha, não tema. Filhinho, fica tranquilo. Sabe por quê, filha? E filhinhos, você pode ficar tranquilo? Porque eu estou no caminho, porque eu sou o caminho. E quem está em mim, aleluia, fica firme, aleluia. O que é que o apóstolo Paulo fala conosco lá na carta aos Efésios? Que a gente precisa pegar o capacete, que nós precisamos pegar a couraça, nos revestir, para que nenhum dardo inflamado do maligno chegue até nós, chegue para nos afetar. Também ele segue descrevendo todos os paramentos que a gente precisa pegar. A gente precisa pegar o escudo, a gente precisa calçar os pés, né? A gente precisa pegar a espada, né? Que é a palavra de Deus, porque soldado que está no campo de batalha, ele não se distrai. Soldado que está no campo de batalha, ele entende que ele tem que estar pronto. Pronto em todo o tempo, porque soldado que dorme, ele pode vir a óbito. Quem está em Cristo entende que vive em constantes batalhas, mas há um consolo, há uma promessa que ele está conosco, ele guerreia as nossas guerras, ele nos defenderá, ele nos protegerá, ele nos guardará, mas também não é com braços cruzados, não. É combatendo o bom combate. E só vai acabar, vocês querem saber, ei, presta atenção. Sabe quanto é que você vai parar com esse combate? É no tempo que ele designar. É no dia que ele te chamar, porque ocorre aquela volta de Jesus. Jesus já voltou para alguns. Toda vez que um servo do Senhor é recolhido dessa terra, que morre a matéria, Jesus já voltou para eles.
Então, a tua batalha, esse combater o bom combate, só vai acabar na tua vida e na minha vida quando Jesus nos levar com a morte ou quando ele nos chamar para as mansões celestiais no arrebatamento. O apóstolo Paulo, ele falou, eu combati o bom combate, já no final da sua trajetória. Eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Façamos como o apóstolo Paulo. Sigamos combatendo o bom combate. E só vamos parar no tempo dele. Aleluia. Tem um hino da harpa dizendo, eu quero estar com Cristo. Eu esqueci agora o restante. Mas quem conhece o hino sabe muito bem que faz uma alusão, a batalhas. Batalhas, mas também vitórias. Porque o Senhor é com você. O Senhor é conosco. Aleluia. Quem te chamou garante. Quem te alistou nesse exército, ele tem te dado as estratégias para você seguir combatendo. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor para todo sempre. As incertezas de Pedro e Filipe. O Evangelho de João revela que Pedro não compreendia totalmente sobre o lugar que Jesus mencionava, para onde estava indo, que está lá em João 13, verso 36. No capítulo seguinte, Filipe pede a Cristo que ele mostre o Pai. E é notável que, tal como Tomé, Pedro e Filipe ainda não tinham as suas questões esclarecidas por Jesus. Se você está com dúvidas, medite na palavra de Deus. A Bíblia diz que o povo perece por não conhecer. Quantos de nós pegamos a palavra, colocamos dos braços e vamos para o culto e só abrimos lá na igreja? Precisamos examinar a palavra de Deus dentro do nosso lar. A leitura da palavra de Deus tem que ser como o hábito que tu tens de toda manhã escovar os dentes e tomar o cafezinho da manhã. Tu esquece de tomar o teu café da manhã? Não, porque se esquecer, tu vai ficar desnutrido, tu pode ter uma doença e até vir a morrer. Então levamos a sério essa questão da nutrição espiritual. É preciso se nutrir da palavra de Deus. Esta palavra, ela é viva, ela é eficaz. Aleluia. Toda vez que nós examinamos ela trabalha dentro de nós e forja em nós o caráter de Cristo. Não dá para ser um cristão transformado que está no caminho com aquele que é o caminho, a verdade e a vida, se você não gosta de comer o pão principal que nutre a tua alma, que preenche as lacunas da tua mente, para quando o inimigo tentar infiltrar algo, você ter a resposta dentro da palavra de Deus. Me faz lembrar, uma vez estava lendo um livro e falava sobre a vida de Martinho Lutero. E em um dado momento o adversário apareceu a Martinho Lutero e começou a lançar no rosto de Martinho Lutero todo o seu passado, os erros, os pecados que o Senhor já tinha perdoado. Por um momento, ao ouvir todas aquelas falácias do adversário, Martinho Lutero começou a se abater. Mas o Espírito Santo de Deus, e ele lia a palavra, ele trouxe a memória dele, o Espírito Santo trouxe a memória de Martinho Lutero, e ele disse para o adversário: o sangue de Jesus me purifica e já me purificou de todo pecado. Eu te repreendo no nome de Jesus. E o adversário bateu em retirada. E foi em um momento em que Martinho Lutero estava fazendo a tradução das Escrituras. O adversário, toda vez que você está empenhado com a obra de Deus, empenhado em se manter longe do pecado, toda vez que você está empenhado em uma vida de santificação, o adversário vai tentar paralisar. O adversário vai querer colocar incerteza na tua mente.
Assim como ele colocou na mente de Pedro, colocou na mente de Filipe, o adversário ele vai tentar te paralisar com as dúvidas. Mas o Senhor está conosco, como a crente, como a palavra de Deus, para que tu não seja embaraçado pelo adversário das nossas almas. Você sabe muito bem que ele não brinca. Ele literalmente é adversário. Ele sabe que para ele não tem mais jeito. Mas ele sabe que você foi chamado. Então, como não tem mais jeito para ele, só está a perdição eterna reservada para ele, ele quer fazer com que tu perca a tua salvação. Mas não dê lugar às incertezas. O Senhor te esclarecerá aqui, ó, dentro das sagradas escrituras. Não somos diferentes deles. Certamente haverá momentos em que nos sentiremos semelhantes a Tomé, Pedro e Filipe. Porém, devemos aprender a escutar o Senhor Jesus Cristo. Ele vai trazer à tua memória todas as passagens bíblicas que precisará para fazer com que você rebata todos os dardos do maligno. O 3 diz, o engano de Judas Iscariotes. Em João 13 é revelado que nosso Senhor anunciou que um dos seus discípulos iria traí-lo. Essa pessoa era Judas Iscariotes, um dos discípulos. Ele acompanhou Jesus em todo o tempo. Tudo que o Senhor ensinou a Pedro, a Filipe, a João, a Mateus, ensinou a Judas. Só que Judas, ele não deixou a palavra descer ao seu coração. Porque quem tem a palavra de Deus escrita no seu coração, como diz a palavra de Deus, escondi no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então isso nos leva a crer, a entender que Judas não escondeu a palavra. Ele ouviu, quem sabe entrou no ouvido e saiu pelo outro. Ele estava no meio dos que serviam, mas ele não conseguiu deixar a palavra e descer ao coração dele para efetuar a libertação plena, para não dar ouvido às investidas do inimigo que estava usando aqueles fariseus, aqueles sacerdotes, aqueles homens para comprar a traição ou levar Judas a atrair o nosso meigo e maravilhoso Senhor. A sua visão do Messias restringia-se a questões sociais e políticas para libertar Israel da opressão humana. Judas, por que não dizer numa linguagem mais popular, né? Ele era progressista, sabe? Não vou entrar em pormenores, porque senão corre o risco de contrariar alguns que estão no nosso meio, que infelizmente é levado por essas falácias, né? O progressismo é bonito na teoria, mas nem sempre a teoria chega-se à prática. É lógico que toda regra tem a sua exceção. Mas no caso de Judas, ele estava achando que o Messias estava restrito só às questões sociais e políticas, para libertar Israel da opressão romana. Ele não levou no sentido espiritual. Portanto, por meio de Judas, aprendemos a importância de não confundir as nossas prioridades enquanto seguimos a nossa jornada com Cristo. Apesar dos tempos trabalhosos pelos quais passamos, a promessa do arrebatamento da igreja alegra e anima os corações dos fiéis. Neste sentido, podemos já experienciar um pouco do que nos aguarda no céu. As dúvidas e as incertezas e o engano podem nos desafiar durante a nossa caminhada com Cristo. Sim, são desafios. Mas ficamos com o que a palavra de Deus nos orienta, ficamos com o que a palavra do Senhor nos ensina, né? Porque tudo aquilo que fugir
que sair da linha do pensamento das escrituras seja anátema. Tudo que é contrário à palavra de Deus é anti-Deus, é anticristo. Porque nós temos a mania de achar que anticristo é um homem. Só que, na verdade, anticristo é tudo aquilo ou toda aquela pessoa que tem costumes, que tem ideias, tem projetos, que vai em confronto, vai na contramão à passagem, às escrituras, à vontade de Cristo. Tudo que vai na contramão da vontade de Cristo é anticristo, é anti-Jesus, é anti-Deus, é anti-evangelho, né? Então, precisamos ter muito cuidado com isso, né? Na verdade, as dúvidas e certezas, elas são corriqueiras, elas nos desafiam. Mas com Jesus, que é o caminho e está no caminho conosco, nós superamos, nós saltamos muralhas, nós derrubamos muros, tal qual Davi. Quem levou Davi a matar o gigante não foi a pedra em si, mas foi o Deus que Davi confiava. Ele falou, eu vou em nome do Deus de Israel. Em miúdos ele quis dizer assim, o Deus de Israel, o grande Javé, o eu sou, é ele quem vai me usar, ele vai matar o gigante me usando. Então é desse jeito, é nessa pegada. Tá entendendo, crente? Ei, tu entendeu o que eu falei? Presta atenção. O 3 diz caminho, verdade e vida. O 1, eu sou o caminho. Como analisado em lições anteriores, a expressão eu sou representa um título que revela a natureza divina de Jesus. Assim, quando o nosso Senhor afirma eu sou o caminho, está declarando que ele é o acesso singular, exclusivo e único ao Pai. Como eu falei, não há como chegar lá. Não dá para chegar lá com Uber 99, mototáxi, moto Uber. O céu é longe e só chegaremos lá com o mediador, que é o caminho. Ele é a única forma, ele é a ponte. Ele é o elo que nos levará para lá. Bendito é o nome do Senhor. Portanto, não é possível conhecer a Deus e ter comunhão com ele fora de Jesus. Ninguém pode chegar a Deus senão mediante o seu Filho. O pronome eu, presente nesta expressão, indica que não somos salvos por princípios ou forças espirituais, mas sim por uma pessoa chamada Jesus, o Cristo, que ilumina aqueles que se encontram nas trevas. Por meio da sua obra redentora no Calvário, foi aberto um novo e vivo caminho para nos guiar até Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Eu sou a verdade. O 2 nos diz. Jesus não é apenas uma parte ou fração da verdade, mas sim toda a verdade em si mesmo. De forma clara, o Evangelho de João realça que a verdade suprema se revelou através da encarnação do Senhor Jesus Cristo. Assim sendo, a verdade absoluta, imutável e incondicional encontra-se plenamente expressa em Cristo. Portanto, Jesus personifica a verdade que os seres humanos necessitam conhecer, uma verdade que se opõe à mentira e derruba as falsidades presentes no mundo. Apenas essa verdade provém de uma fonte confiável de revelação, redentora, que ilumina o conhecimento acerca do Pai. Eu sou a vida. A vida mencionada aqui não diz respeito à existência física ou ao sopro vital, mas a vida que contrapõe a morte espiritual, por meio da vida eterna concedida por Jesus.
refere-se à verdadeira vida espiritual, obtida pela obra redentora, realizada no Calvário. Esta realidade espiritual ocorre porque o nosso Senhor possui vida em si mesmo. Ele é tanto a fonte como o doador da vida eterna. Cristo é o caminho, aleluia. Ele é o caminho, ele não é simplesmente um dentre muitos caminhos. Ele é o tal, o bendito, o certo, o único caminho para Deus. Ninguém, exceto o perfeito Filho de Deus, poderia ter pago o preço total pelas nossas ofensas contra Deus e abrir um caminho, um novo relacionamento que nos leva até Ele. Nunca foi popular e certamente não é nos dias de hoje afirmar que só há um caminho para Deus, mas essa é a realidade de acordo com as palavras do próprio Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Cristo é a ponte que leva o homem ao céu. Não tem como ser de outra maneira. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Fique em paz e Deus abençoe. Até a lição 10.